Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula de química, tá bom? Química básica. Vamos falar sobre o elemento químico e o número atômico. Coloquei um átomo aqui no fundo para poder ilustrar um pouquinho essa aula. Começando um pouquinho essa aula, para entender o número atômico, vamos tentar entender a estrutura atômica, tá bom? A estrutura do átomo. Então, o átomo é formado pelas partículas próton, nêutron e elétron. Está aqui no núcleo os prótons e os nêutrons. E os nêutrons servem para segurar os prótons e deixar o átomo estável, tá bom? Com E, viu? Estável. E aí, ao redor, temos a eletrosfera, os elétrons girando ao redor desse núcleo. Se você reparar bem, você vai perceber que a quantidade de prótons do núcleo é a mesma da quantidade de elétrons rodando na eletrosfera. Então, se aqui eu tenho 3 prótons, eu vou ter 3 elétrons ao redor. Isso vai fazer com que o átomo esteja neutro, tá bom? E aí é o que vai determinar. A quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons, para que qualquer átomo fique neutro. Beleza, pessoal? Então, a representação do elemento químico é geralmente colocado um número de massa, aqui ó, representado com a letra A, né? E o número atômico representado com a letra Z, né? Professor, não tem nada a ver número de massa com a letra A, número atômico com a letra Z. É, meu filho, é uma decoreba safada, tá bom? Então, toda vez que falar de número de massa, tá bom? Vai ser a letra A, enquanto que o número atômico vai ser a letra Z. Tenta inventar algum bizu aí para decorar isso, tá bom? E já esse número de nêutrons vai ser só representado com a letra N, tá ok? Professor, então o que significa esse número atômico? Esse número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons, beleza? A quantidade de prótons vai ser a carga positiva desse átomo. Então, se o átomo ele é neutro, então a quantidade de prótons vai ser a mesma da quantidade de elétrons. Tá ok? Então, Z vai ser igual a prótons, que vai ser igual a elétrons. Beleza, pessoal? Já o número de massa vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Tá bom? Professor, e por que no número de massa não se conta o elétron? Porque o elétron ele é insignificante, ele é menosprezado, porque o valor dele é extremamente baixo comparado, né? Ele não faz falta, vamos supor. Vamos tentar entender isso. Então, aqui ó, no número de massa, tá bom? Ele vai ser igual a número de prótons ou número atômico mais o número de nêutrons, tá bom? E como é que eu faço para descobrir as outras cargas? É só fazer matemática, meu filho, matemática. Então, se aqui está somando, se eu quiser saber isso aqui, eu vou ter que isolar o número de nêutrons. Então, é só passar o Z para esse lado, subtraindo, tá bom? A mesma coisa vai ser aqui, ó. Eu vou precisar isolar um para poder achar a quantidade desse elemento, dessa partícula. Tá ok, pessoal? Então vai ser aqui, eu só preciso saber isso aqui, tá bom? Número de massa vai ser igual a número atômico mais número de nêutrons. Então nós chegamos na definição de isótopos, isóbaros e isótonos. Quando comparamos os elementos ou os átomos, eles podem ser isótopos. Iso significa igual, tá bom? P de prótons, aí é o bizuzinho que a gente tem, o mesmo número de prótons, né? Isótopos, prótons. Quando os elementos, dois elementos apresentam o mesmo número de prótons, eles serão isótopos, tá ok, pessoal? Isóbaros. Lembra lá anteriormente que o ar representa um número de massa. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, quando os dois elementos ou mais forem isóbaros, eles terão o mesmo número de massa, né? A com A, eles terão a mesma coisa. Quando os elementos, dois ou mais elementos, tiverem o mesmo número de nêutrons, eles vão ser isótonos, tá bom? Mesmo número de nêutrons. E a gente tem aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho dois elementos aqui, dois átomos, tá bom? Um átomo de boro e outro de berílio. Berílio,
Então, esse boro aqui vai representar, isso aqui representa o número de massa, enquanto isso aqui representa a quantidade de prótons ou número atômico, tá bom? Então, aqui vai ser, aqui está 11, né, número de massa, enquanto esse berílio aqui, ó, ele tem 10, eles são diferentes o número de massa, então não vão ser isóbaros. Porém, aqui, ó, tem 5 prótons e aqui tem 4 prótons. Também não são isótopos, tá bom? Eles não têm o mesmo número atômico. E o que é que eles têm igual, professor? E aí a gente tem que fazer o cálculozinho, tá bom? Que aí eles podem ser isótonos, beleza? Então, como eu falei, né? Número de nêutrons vai ser igual a número de massa menos número atômico, tá bom? E aí a gente vai ter esse menos esse, tá bom? Esse menos esse vai dar 6, né? Esse menos esse vai dar 6. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, eles são isótonos. Isótopos, né? O mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, é a mesma coisa. É uma decoreba que você tem que saber que toda vez que chegar no mesmo número de prótons vai ser a mesma coisa do mesmo número mesmo número atômico. E se o átomo for neutro, também vai ser o mesmo número de elétrons. Então tá aqui. No caso do carbono, nesse elemento carbono, eu tenho aqui carbonos com vários números de massa diferente, tá bom? 12, 13 e 11. Porém, eles estão com o mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico. Então, significa que eles são isótopos. Tá ok, pessoal? Outro exemplo do hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Eles, cada um tem um próton no núcleo. Olha só, um prótonzinho aqui, o prótonzinho aqui, tá bom? Mas a única coisa que está variando neles são os nêutrons. Esse aqui tem um nêutron a mais, esse aqui tem 2 nêutrons a mais. E aí eles vão ter um nomezinho para esse caso. Esse aqui, ó, que é um átomo estável, tá bom? A mesma quantidade de elétron, a mesma quantidade de prótons, ele vai ser chamado de prótio, tá bom? Já esse aqui, que tem um neutro a mais, ele vai ser chamado de deutério. E esse aqui, que tem dois neutros, ele vai ser chamado de trítio, tá bom? Porque tem 3 elementos, 3 partículas subatômicas aqui no núcleo. Mas todos eles serão isótopos. Por quê, professor? Porque tem o mesmo número de prótons, 1, 1, 1. Então já é um isótopo, tá ok? Já o caso do oxigênio 16, 17 e 18, ou seja, ele sempre vai ser oxigênio, então a única coisa que vai variar vai ser no núcleo dele, a quantidade de nêutrons que está no núcleo. Então, a gente vai ter aqui, ó, quando a gente reparar, né, tem a mesma quantidade de elétrons, tá aqui, ó, né, se a gente fizer a contagem aqui, eles vão ter os mesmos elétrons. Eles vão ter também, porém, ó, a mesma quantidade de prótons, tá bom? No núcleo eles têm 8, 8, 8. Então, por isso que eles são isótopos, tá bom? E aí, quando a gente conta a quantidade de nêutrons, ele vai ser diferente, tá bom? Esse aqui tem 8, esse aqui tem 9, esse tem 10. Por isso, né? Então, varia aqui. A única coisa que tem igual é a quantidade de prótons, então eles são isótopos. Tá ok, pessoal? Já um caso de isóbaros, né? Isóbaros, né? Com A, o A grandão, destaquei o Azão aí, significa número de massa. A massa é igual a próton mais nêutron, tá ok? Lembra disso. Então, aqui, ó, representação, os elementos aqui. Eu tenho 2 elementos. Aqui a quantidade de prótons mais nêutrons é 28. Aqui a quantidade de prótons mais nêutrons é 28. Então, eles têm o mesmo número de massa. Número de massa é representado com a letra A, tá bom? Então, eles são isóbaros, mesmo que o número de prótons varie. Já esse caso aqui, ó, carbono com nitrogênio. O número de prótons são diferentes, aqui, ó, é diferente, porém, o número de massa é igual, tá bom? Número de massa, prótons mais nêutrons, somando os dois dá 14. Aqui, número de prótons com nêutrons dá 14, então eles são isóbaros, tá bom, pessoal? Outro caso é o argônio e o cálcio, tá bom? Números de prótons diferentes, porém, número de massa igual, isóbaros. Então, resumindo, nós temos os isótopos, mesmo número atômico,
Beleza? Porém, número de massa diferente, número de nêutrons diferente. Isóbaros, número atômico diferente, ou número de prótons diferente. Número de massa igual, número de nêutrons diferente. Isótonos vai ser número atômico diferente, número de massa diferente e número de nêutrons igual. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.